Paz do Senhor, queridos, quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração por meio desse vídeo que se encontra no Salmo de número 51, onde Davi vai confessar o seu pecado e pedir perdão a Deus. Só que o que eu quero destacar dentro desse Salmo é o verso de número 11, onde Davi vai mostrar uma extrema preocupação em perder o Espírito Santo de Deus, em perder a presença de Deus. Davi, no Salmo de número 51, no verso de número 11, ele vai dizer: Senhor, não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu Santo Espírito. Davi mostrou uma preocupação não em perder sua coroa, não em perder o seu trono, não perder a sua riqueza. Como ele era rei, era um homem muito rico, tinha ouro, prata, pedras preciosas. Mas a preocupação de Davi não estava nessas coisas, porque Davi sabia exatamente que o homem poderia ter tudo nesse mundo que tem para oferecer de melhor. Davi sabia que se não tivesse a presença de Deus, isso não seria nada. Isso não preencheria, não substituiria a presença de Deus. E Davi, ele fala isso no Salmo de número 51, no verso 11, não da boca para fora. Davi sabia exatamente qual era a situação que se encontrava um homem quando ele perdia a presença de Deus. Pois Davi, ele acompanhou de perto toda a trajetória de Saul. Saul foi um homem que insistiu no pecado, se insistiu no erro. E Deus fala pela vida do profeta Samuel: olha, eu vou levantar outro em teu lugar. E esse outro era Davi. Davi, quando ainda era jovem, alguns historiadores dizem que ele tinha entre 16 a 17 anos, quando ele foi ungido como rei de Israel, quando Samuel desceu o azeite sobre a sua cabeça. A Bíblia vai dizer que imediatamente o Espírito de Deus se retira de Saul e se apodera de Davi. A partir desse dia em diante, Davi passou a ter a presença de Deus. E a partir também desse dia em diante, Saul passou a viver sem a presença de Deus. E no momento que o Espírito de Deus se retirou de Saul, a Bíblia diz que demônios, espíritos imundos começaram a perturbar a Saul. Saul não tinha paz, Saul não tinha sossego, Saul não conseguia dormir. O único momento em que Saul tinha paz era quando Davi tocava a sua harpa, porque quando ele tocava a harpa, os espíritos imundos batiam em retirada e ali Saul sentia paz. Mas entenda uma coisa, Saul, ele perde a presença de Deus, mas ele ainda continua sendo rei. Saul, ele perde a presença de Deus, mas ele ainda continua sendo um homem muito rico. Saul perde a presença de Deus, mas ele ainda tinha um exército ao seu dispor para fazer aquilo que ele ordenasse. Mas entenda uma coisa, a coroa de Saul não preencheu o vazio que a presença deixou. O trono de Saul não preencheu o vazio que a presença deixou. A riqueza que Saul tinha não preencheu o vazio que a presença deixou. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é insubstituível. Eu costumo dizer que dentro de um homem, de uma mulher que não tem o Espírito Santo de Deus, ele tem um vazio. E esse vazio só vai ser preenchido com a presença de Deus. Pode pegar aí todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer de melhor. E dá um homem, dá uma mulher, se ele não tem a presença de Deus, isso não é nada, isso não preenche o vazio que há dentro dele. Porque dentro de um homem existe um vazio e esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. A Bíblia diz que em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito de Deus desceu naquele dia, a Bíblia diz assim que a casa foi cheia. Nós sabemos que casa não é um templo construído por mãos humanas. A Bíblia chama eu e você de casa. E a Bíblia diz que toda a casa foi cheia. Então entenda uma coisa, se a casa foi cheia, foi porque havia um vazio. E esse vazio só foi cheio quando a presença de Deus invadiu aquela casa. Então eu entendo com isso daqui, que há um vazio dentro de um homem, de uma mulher, que não tem a presença de Deus, e esse vazio não pode ser preenchido com ouro, com prata, com bens materiais, mas sim com a presença de Deus. Amém?